Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Esse é o estudo de número 16, em nome de Jesus, ou 17. Vamos falar um pouco do princípio escatológico, como os nomes dos demônios são usados dentro das seitas, dentro das igrejas, porque a Bíblia fala no Salmo 115, fala assim: aquele que adora a imagem ou semelhança de imagem, torne-se igual a ela. Não ouve, não fala e não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. Tem mãos, mas não apalpa. Tem olho, mas não enxerga. Quando Deus fala essa palavra, Ele está também, da parte de Deus, lançando uma maldição para todos aqueles que adoram as imagens de idolatria. Então, como é que isso se achega no Brasil? Como é que essa situação de idolatria vem para o Brasil? Ora, nos primeiros séculos ali da descoberta do Brasil, os portugueses, que já eram católicos, começaram a trazer os escravos da África para dentro do Brasil. Esses escravos trouxeram com eles as suas seitas, tanto a bruxaria, como a macumbaria, como a feitiçaria. Eles trazem essas seitas e começam a mesclar essas seitas ao catolicismo. Os católicos, eles tiveram as santas inquisições, perseguindo todo tipo de seita com heresia. Então, esses povos, para fugir ali dessas perseguições, eles começam a mesclar os nomes dos santos católicos dentro da feitiçaria, para parar as perseguições. Aqui no Brasil, quando os escravos chegam para adorar aos demônios, como era de costume, eles encontram os índios. E esses índios, eles já tinham afinidades ali com o espiritismo. Índio praticava ali a adoração a mortos. Eram consultados os mortos através dos índios, porque o índio, ele oferece a fumaça aos seus mortos. Entenda, a Bíblia fala que aquele que morre, ele vai para o aprisco, para o seio de Salomão, e ele não pode voltar. Existe a história do Lázaro. Lázaro, ele era pobre e moribundo, mas existia o rico. E o rico não deixava e não dava a esmola para Lázaro. Esse rico morre, Lázaro morre, e no seio de Abraão, ali, Lázaro está do outro lado, num lugar de paz, e do lado de cá está o lugar do fogo e do inferno. O rico pede para Lázaro ir avisar os irmãos. E Abraão vai e fala: olha, os mortos não voltarão. Tem os vivos para dar o recado. Mas, por que ele fala isso? Para já cortar a situação ali do espiritismo. Porque, na verdade, quem fala na boca de um antepassado, na boca de um espírita, na verdade, é um demônio, porque ele é um espírito enganador. Não é ali falando na boca de um espírita um morto, porque os mortos não voltarão. Nós vamos até os mortos, mas os mortos não vêm até nós. Então, Satanás, ele é enganador dentro do princípio e ele engana dentro do espiritismo. E esse espiritismo, Shamanti Canta Recala, partiu dos índios. Amém? As feitiçarias, as bruxarias, as obras macabras vieram ali da parte dos escravos da África. Então os índios tinham seus rituais, seus folclores, os seus rituais macabros. E isso, amado, estava já em terra brasileira. Hoje nós vemos isso claramente no carnaval brasileiro, aonde simboliza todas essas situações da parte indígena, tanto da parte indígena como da parte da macumbaria.
Então, para evitar o atrito ali com a perseguição da Igreja Católica dentro do Brasil, os escravos e ali os índios começaram a praticar a miscigenação dos nomes, ou seja, pegaram os nomes dos deuses do catolicismo e começaram a mesclar com os demônios indígenas e os demônios ali da África. Então passaram a relacionar os nomes dos seus deuses para ficar mais claro esses demônios com os santos da igreja. Assim, amado, eles poderiam escapar da perseguição da Igreja Católica, e a Igreja Católica liberavam tanto ali os macumbeiros, agoreiros, feiticeiros, índios, e não perseguiam, porque eles viam os nomes católicos nas imagens ali desses adoradores. Daí os nomes dos demônios entram associados aos santos, que na realidade nada tem a ver com eles. Nada tem a ver com os apóstolos, nada tem a ver com Maria, a mãe de Jesus, segundo a Bíblia, nada tem a ver com Paulo, com João, nada tem a ver, amado. E aí eles botam na frente aquele São. São o quê? São João, São Pedro, São Paulo. Na Umbanda, amado, por exemplo, São Jorge representa Ogum. A Virgem Maria, ou Maria, a Mãe de Deus, lá de Mateus capítulo de número 1, representa Iemanjá. A Santíssima Trindade do inferno é representada ali por Satanás, representada por Mamon, representada por Jezabel. Tem os seus nomes dentro dos santos católicos. Representam demônios como Zambi, Oxalá, Iori, Xalá. Amém? Basicamente, eles são os Exus, os espíritos atrasados. Os orixás usados na macumbaria vêm para dentro do catolicismo com facilidade. E afirmam ser adiantados, evoluídos, mas na verdade estão ali atrasando a vida de um povo. Assim, estes, como muitos outros santos da Igreja Católica, são associados a demônios. Na prática, essas seitas demoníacas dão nomes, amados, certos aos deuses católicos. Porque o catolicismo também é adoração à imagem, e vai contra os salmos de Davi. A Bíblia fala: olhei para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ora, o povo perece por falta de conhecimento porque não lê Bíblia Sagrada. Na verdade, o princípio escatológico da Bíblia, escatologia é aquilo que caminha por fim, para você entender o fim, você tem que ler todo o começo. E lá no começo da Bíblia, ler de Gênesis até Apocalipse, ajoelhar 1 hora por dia, se consagrar ao Senhor e adorar quem merece a adoração, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que pagou o preço pela sua vida naquela cruz. Então os espíritos imundos têm, amado, desejos que só os seres humanos podem satisfazer. E esse desejo é de ser adorado. Por exemplo, quando um demônio dentro da macumbaria vê as pessoas se ajoelhando ou ali se inclinando diante deles, eles adoram essas coisas. Somente o homem, amado, tem essa condição de se submeter a espíritos. Então o homem, em sua carne e osso, se ajoelha, deita aos pés desses demônios. Então, essa condição de prática e adoração é abominação para Deus, porque Deus, ele abomina tudo aquilo que você adora, se não for o próprio Deus, o Criador, a soberania, porque Deus, ele é criador do bem e do mal. Aí ele cria o bem para que você siga a Deus, sirva a Deus, reconheça Jesus como Filho de Deus, e você simplesmente canaliza a sua adoração para outras coisas, e os demônios vão te enganando. E no fim é juízo para todo mundo, porque Deus, ele é fiel, ele é amor, mas ele será também fogo consumidor para todo aquele que não dá ouvido para o Evangelho. Então há necessidade, amado, de você identificar
Quem você anda adorando? Você anda tirando a adoração do teu Deus para dar aos espíritos imundos, para se curvar à imagem da idolatria? Ou você adora a Deus e olha para Deus e fala: do alto é que me virá o socorro, do alto céu, da soberania de Deus, do trono do Altíssimo fluirá rio de águas vivas. Cuidado quem você anda adorando, pois o princípio da idolatria é prostituição. E prostituição é você trocar aquilo que é verdadeiro por aquilo que é errado. Graça e paz, meus amados. A graça e a paz em nome de Jesus.